O que você mais busca na sua vida? Quais são as inquietações que mais te perturbam? Em Mateus capítulo 6, de 31 a 34, nós lemos o seguinte: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Aqui Jesus dá duas orientações aos seus discípulos. A primeira orientação está nos versículos 31 e 32. E é a seguinte: não vivam inquietos quanto ao futuro. Não vivam inquietos quanto ao futuro. No versículo 31 ele diz que eles não devem se inquietar. Essa palavra significa viver ansioso ou preocupado. Jesus não está aqui condenando aquela ansiedade de quem espera um dia de acampamento com frio na barriga, que parece mais como uma ardente expectativa. Não é isso que Jesus está proibindo. A proibição é contra aquela ansiedade pecaminosa, aquela ansiedade que nos consome e nos desgasta enquanto nós buscamos o controle das coisas ou das circunstâncias ao nosso redor. Aquela ansiedade que nos leva a não orar e nos conduz a tentar tomar o lugar de Deus para resolver todas estas situações. E que situações ou assuntos são esses? Toda a questão relacionada à nossa comida, bebida ou vestimentas futuras, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. No versículo 32, ele dá duas razões por que não deveríamos viver inquietos quanto a essas coisas. A primeira razão, segundo Jesus, é porque nós conhecemos a Deus. Ele explica que os gentios, ou seja, os pagãos que não conhecem a Deus, é que procuram estas coisas. São eles quem desejam, clamam, buscam com todas as suas forças por comida, bebida e vestimentas futuras. Viver somente em função de sobreviver é a atitude de quem não conhece a Deus. É tudo o que a pessoa pode fazer com a sua vida. Ela não tem perspectiva de futuro, ela não tem esperança, ela não tem certeza de nada. Ela sim pode dizer, como os filósofos gregos do passado diziam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o cristão é diferente. Ele sabe o sentido da vida. Ele sabe que um dia vai viver com Deus, ele sabe que a vida nesse mundo é passageira. Por isso, ele não gasta a sua vida buscando bens materiais como quem não conhece a Deus. Quando nós vivemos só nos preocupando com essas coisas, não estamos sendo diferente dos incrédulos. A segunda razão de não nos inquietarmos com essas coisas é porque Deus conhece as nossas necessidades. Jesus diz que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas essas coisas. Que coisas? Alimento, bebida e vestimenta. Deus não é um carrasco, como alguns pensam, que vê as nossas necessidades e nos deixa sofrer sem amparo. Pelo contrário, Ele sabe que nós precisamos de comida, de água, de roupas para viver. Por isso, como Deus faz com os pássaros e com as plantas, Ele suprirá as nossas necessidades à medida que essas necessidades forem surgindo. Porém, não à medida que nós as criamos. Eu digo isso porque será que nós temos necessidade de tantas coisas que nós pedimos a Deus, de tantas coisas que nós compramos, de tantas coisas que nós queremos ter? O apóstolo Paulo mesmo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós não precisamos de muito para sermos felizes, nós precisamos aprender a confiar no sustento de Deus. Essa é a primeira orientação de Jesus. Não vivam inquietos quanto ao futuro. A segunda orientação está nos versículos 33 e 34, que é a seguinte: busquem obedecer a Deus no presente.
busquem obedecer a Deus no presente. No versículo 33, Jesus explica que ao invés de vivermos preocupados com aquilo que nós não podemos ter controle, que é as coisas relacionadas ao futuro, nós devemos procurar incansavelmente nos dedicar com todas as nossas forças a duas coisas. Primeiro, ele diz, nós devemos buscar o reino de Deus. E eu quero que você pense nessa imagem de reino por um instante. Em todo filme ou desenho que nós já tenhamos assistido, o que um reino possui? Bom, um reino possui uma terra, possui um rei e possui súditos. Ok, o rei é dono de tudo e de todos e os súditos usam aquilo que é do rei, servem ao rei e obedecem ao rei. E é isso que significa buscar o reino de Deus. Significa se dedicar para que ele reine na nossa própria vida, na nossa família e no mundo. É a vontade de Deus sendo feita em nossas vidas. É o reinado de Deus sendo exercido em nossas vidas. É o pecado sendo considerado como o maior inimigo das nossas vidas. É a obediência a Deus sendo percebida em nossas vidas. É a pregação de arrependimento sendo proclamada por nossas vidas. Nós devemos buscar o reino de Deus. Mas, em segundo lugar, nós devemos buscar a justiça de Deus, é isso que Jesus diz. Essa expressão é muito forte, principalmente quando lemos o Antigo Testamento. Ela se refere à busca por uma vida e um mundo santo e justo nessa terra, que é como se fosse o caráter de Deus refletido em nós na prática. Ou seja, buscar a justiça de Deus é buscar uma vida de santificação, uma vida de justiça, uma vida de compaixão, como é a vida de Deus. É ser um exemplo de cidadão dos céus, mesmo vivendo ainda nessa terra. É realizar boas obras nesse mundo, mesmo que esse mundo não mereça, porque Deus nos transformou. E tudo o que fazemos não é para agradar a homens, mas ao nosso Rei, o nosso dono, o Senhor Jesus Cristo. Porque se fizermos isso, segundo Jesus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas? Riquezas? Prazeres? Felicidade? Sonhos realizados? É óbvio que não. Jesus está falando de comida, água e vestimenta. Simplesmente o necessário para que possamos viver em obediência a Deus. Quando nós buscamos cumprir a vontade de Deus agora, no presente, nada nos falta, mesmo que os nossos desejos não sejam realizados. No versículo 34, Jesus chama os seus discípulos a não se preocuparem com o dia de amanhã, porque ele trará suas próprias preocupações, os seus próprios cuidados, as suas próprias ansiedades. E por essa razão ele diz, já basta a cada dia o seu problema ou o seu próprio mal. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando você se preocupa somente com o dia de amanhã, você deixa de olhar para o dia de hoje. Você vive em função do futuro e perde o presente. O dia de amanhã terá sim os seus problemas, e isso é certo, mas o de hoje também já tem as suas próprias dificuldades, e isso nunca vai mudar. Por isso, essa é a segunda orientação de Jesus, busquem obedecer a Deus no presente. Perceba como isso faz sentido. Se nós pararmos para pensar, você pode pagar a conta de hoje, mas mês que vem terá outra conta para pagar. Você pode consertar a pia de casa hoje, mas na semana que vem será a máquina de lavar que vai precisar de consertos. Você pode trabalhar para pagar o boleto da loja que vai vencer, mas mês que vem você vai ter outro boleto para quitar e assim sucessivamente. A nossa vida se resume a esses ciclos chatos e desgastantes. E se você vive somente em função dos problemas da vida, a sua vida perde sentido. É por isso que você nasceu com um propósito muito mais nobre do que desperdiçar a sua vida em busca de bens e de riquezas materiais. Você nasceu para obedecer a Deus, para encontrar nele satisfação, para aprender dele, para amá-lo, para buscá-lo, para glorificá-lo. Logo, se você não tem feito isso ultimamente, a sua vida com certeza tem sido frustrante. Por essa razão, eu te convido a avaliar a sua vida. Pense em como você tem gastado os seus dias, o que você tem buscado incansavelmente.
Será que é ouvir a Deus e obedecê-lo para que o reino do céu seja visto na sua vida e seja implementado nessa terra? Você tem se preocupado em deixar Cristo reinar em todas as áreas da sua vida? Você tem buscado viver uma vida em que a justiça de Deus é manifesta a todos por seu intermédio? Ou será que você tem gasto o seu tempo e a sua energia em construir o seu próprio reino? Porque se a sua vida tem sido um ciclo desgastante e miseravelmente sem sentido, eu quero te convidar a vir até Cristo em arrependimento e gastar todas as suas energias em procurá-lo todos os dias de sua vida. Isso é o que Deus espera de um cidadão do reino dos céus enquanto ele ainda vive nessa terra. Busque, procure o reino de Deus e a justiça de Deus. Viva para Deus hoje e deixe o amanhã nas suas mãos. Que Ele nos ajude nessa nobre tarefa. Amém.